Vamos rezar. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Eu não sei se você sabe que esta passagem é da Bíblia. Está no Cântico dos Cânticos. É Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Vai lá comigo. Cântico dos Cânticos, capítulo 10. Aliás, capítulo 6, versículo 10. Na nossa Bíblia a tradução está assim: quem é esta que tem o olhar da aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como o que é insigne? E a Bíblia da Ave Maria traduz, Cânticos 6, 10: quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Temível como um exército em ordem de batalha. E qual é a nossa resposta? Quem é esta? Esta é Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe. Ela está realmente formando um exército, um poderoso exército, e nós precisamos desse exército ao lado dela, para que ela possa realizar a obra toda, o projeto todo que Deus colocou nas mãos dela, que Deus mesmo colocou nas mãos dela, para ela poder executar. Gente, portanto, se trata de um plano de salvação de almas, e de salvação de almas num tempo urgente, de salvação de almas num tempo urgente, e Maria entrou justamente para fazer isso. Deixa eu lhes contar uma coisa. Eu tive a graça de conhecer pessoalmente e de travar amizade com um pastor chamado Juan Carlos Ortiz, da Argentina. A igreja dele prosperou muito na Argentina. Ele escreveu vários livros, um deles se chama O Discípulo, e fez escola. Ele esteve no Brasil mais uma vez. Eu pude estar com ele, de maneira especial, um encontro, que nós chamamos de encontro ecumênico, onde havia católicos, vários católicos, do Brasil inteiro, mas também havia evangélicos de diversas denominações. Fizemos um encontro, e quem patrocinou esse encontro foi a Canção Nova. Era nos inícios ainda da Canção Nova, nos anos 80. E esse pastor Juan Carlos Ortiz, muito carismático, muito cheio do Espírito Santo, falava, e não apenas ele falava, mas ele fazia assim, desse jeito, lá na Argentina, onde ele estava. Quando católicos eram atingidos pela palavra de Deus, quando ele tinha os grandes encontros, as pregações, e católicos eram atingidos, e católicos se entregavam a Jesus, ele depois pegava esses católicos e dizia para eles: muito bem, aconteceu com vocês o que era preciso acontecer, vocês acabaram encontrando Jesus nesta pregação, através dessa pregação, neste encontro, somente que vocês nasceram na Igreja Católica, vocês foram batizados na Igreja Católica, vocês são católicos, vocês têm formação católica, vocês têm Maria, vocês têm a Eucaristia, vocês têm a missa, vocês têm o terço, vocês têm toda a formação católica.
vocês não devem vir para a igreja protestante. Ele dizia: vocês devem ficar na igreja de vocês, na igreja católica. Ele dizia: vão, se apresentem na igreja de vocês, conversem com o padre, conversem com os dirigentes. E dizia mesmo: se for preciso, vocês me digam, eu vou lá com o padre e vou conversar com ele. Para dizer: padre, essa ovelha é sua. Ela foi resgatada numa pregação nossa, mas essa ovelha é sua. Nasceu do seu rebanho, tem que estar no seu rebanho. Cuide, cuide. Ele disse. E não somente ele disse, ele fez. Ele deixou isso escrito nos livros que ele escreveu. E ele fazia assim. Claro, não deu outra, né? Embora ele fosse assim, muito próspero lá, nessa igreja em Buenos Aires, na Argentina, a pressão protestante foi tão grande em cima dele, mas tão grande, das outras denominações, que hoje ele vive desde os finais dos anos 80, ele vive nos Estados Unidos. Porque, gente, o que eu acabei de dizer para vocês é o certo. É assim que devia ser. É assim que devia ser. Somente que, infelizmente, os nossos irmãos protestantes, de modo especial os nossos irmãos das seitas que estão surgindo continuamente, não fazem assim, não querem fazer assim, que a não ser que o Senhor mova montanhas, e claro, o Senhor pode fazer, por eles não vão fazer assim. Pelo contrário, eles continuarão ainda insistindo, e vejam que, em acharem e dizer que os católicos são idólatras, que os católicos não são salvos, que os católicos não têm Jesus, e que na igreja católica não tem salvação, e se as pessoas ficarem na igreja católica, eles não vão ser salvos, porque a igreja é idólatra, porque os católicos são idólatras, porque na igreja católica se pratica idolatria, que a grande idolatria da igreja católica é a Eucaristia e é Maria, são eles que dizem, e dizem mesmo que a Eucaristia é a grande idolatria, porque estão adorando, e nós falamos que adoramos, porque adoramos mesmo Jesus na Eucaristia. Então eles dizem, está vendo, eles mesmos dizem que adoram um pedaço de pão, desculpe estar dizendo assim, porque são eles que dizem, adorando um pedaço de pão, que dizem eles é apenas um símbolo da ceia, mas os católicos são idólatras, e eles adoram um pedaço de pão, até inventam eles, que isso apareceu na igreja, lá na Idade Média, dizem eles na Idade Média, resultado de esoterismo, resultado de pessoas que faziam feitiçaria, resultado de feitiçaria, e daí surgiu, disseram eles, a missa. Então a missa, dizem eles, é resultado de coisa esotérica, e continuam dizendo que a grande idolatria dos católicos é Maria, são as imagens de Nossa Senhora, e por fim eles dizem que o máximo da idolatria é Aparecida, o santuário basílica de Aparecida, o culto a Maria que acontece em Aparecida, e eles não aguentam existir um feriado, é que hoje caiu no domingo, né? Dia 12 de outubro caiu no domingo, mas você sabe que é feriado nacional. Eles não suportam haver um feriado numa nação que eles querem a toda força que seja uma nação protestante, e eles seguem, e não tenha receio, porque eles seguem esse slogan, ano 2000, maioria evangélica no Brasil, e eles estão lutando para isso, eles estão buscando todos os meios para isso, e eles têm poderio, eles têm dinheiro. Não duvide que, de modo especial, os Estados Unidos estão carregando muito dinheiro para o Brasil, para que isso aconteça. Estão investindo forte para que isso aconteça. Nós não podemos ser ingênuos,
pensando que seja somente zelo da parte deles. Claro, ponhamos a mão à palmatória, porque eles têm muito mais zelo do que em geral nós católicos. Digo em geral porque, graças a Deus, nós católicos agora estamos tendo. Há grupos e mais grupos, e somos muitos, graças a Deus, que têm um grande zelo. Mas quando se olha a grande massa católica, infelizmente, eles têm muito mais zelo do que nós. Mas, infelizmente, não podemos dizer que seja só zelo, não. Eles têm projetos muito claros e são bem financiados para que isto aconteça. Certamente hoje, lá em Aparecida e em outros lugares, estão fazendo a maior guerra e mais uma vez, estão fazendo panfletagem, entregando panfletos, papeizinho nas mãos das pessoas, né, contra a Aparecida, contra esse feriado, contra a Basílica de Aparecida. E deixa-me dizer, se eles tivessem a compreensão de Jesus, deixa eu dizer mais ainda, se verdadeiramente eles amassem a Jesus e não a si mesmos, eles fariam como o pastor Juan Carlos Ortiz, porque o que nós temos que fazer é pegar as ovelhas perdidas, trazê-las para Jesus e cultivá-las. Mas gente, hoje ninguém aguenta, igreja nenhuma aguenta cuidar de todas as ovelhas que necessitam, não aguentam. Hoje nós precisamos unir forças, e deixa eu dizer mais, saiba que os católicos que estão no meio protestante, estão lá, porque acabaram encontrando Jesus lá, numa pregação, num encontro, porque eles estavam longe da igreja, eles estavam longe de Deus, e como tiveram a sua experiência lá, ficaram lá, mas na verdade, o coração deles é católico. Embora os nossos irmãos protestantes, infelizmente, muitos deles fazem um trabalho terrível de dessacralizar Maria, de dessacralizar a missa, a Eucaristia, fazem mesmo, embora coloquem 1000 minhocas na cabeça das pessoas, apesar de encherem a cabeça, o coração continua ainda católico. Por quê? Porque nasceram na igreja católica, foram batizados na igreja católica, tiveram Maria, fizeram a primeira comunhão, fizeram o catecismo, participaram da missa, comungaram, confessaram. Alguns deles se casaram na igreja, o coração deles é católico, é porque é. E aliás, a igreja que Jesus chama de a minha igreja, é a igreja una, santa, católica e apostólica, não resta dúvida. Nós não podemos também ser ingênuos de pensar que quando chegou no ano 1500, gente, porque a reforma protestante com Martinho Lutero aconteceu a partir dos anos 1500, quando o Brasil foi descoberto. Não faz ainda 500 anos da reforma protestante. Agora coloca 1500 anos para trás. O tempo de agora, depois da reforma protestante, é apenas 1/4. Outros 3/4, que são 1500 anos, estão antes. E como é que nós podemos admitir isto? Que eles foram os descobridores do Brasil, os descobridores da América, descobriram a América de repente eles. Que a igreja era errada, que a igreja católica com 1500 anos era errada, e que agora eles vêm trazer a verdade e vão começar tudo de novo. Bom, se começaram tudo de novo, eles não são a igreja de Jesus. Se começaram tudo de novo, não é a igreja de Jesus. E não venham me dizer que durante esses 1500 anos a igreja esteve errada e agora eles foram voltar ao Evangelho, e voltando ao Evangelho, eles voltam a estabelecer a verdade. Não tem lógica. Pelo contrário, é só ver todos os santos e toda a evangelização que a igreja fez nesses 1500 anos. Toda a evangelização
O que a igreja fez nesses 1500 anos? Gente, quando a igreja começou, lá nos anos 200, 300, 400, 500, quando eles enfrentaram a Europa, onde só havia bárbaros, digamos, como eram os nossos índios aqui, eram bárbaros. Os que naquele tempo moravam na atual Alemanha, na atual França, eram bárbaros, pagãos. Penetrar naquelas regiões, evangelizar aqueles povos da Europa não foi fácil. E depois ir adiantando cada vez mais, veja a grandeza do que era a Europa toda. Depois ir avançando e penetrando cada vez mais para o Oriente, descendo pela África. O trabalho de evangelização da igreja é inigualável. E o resultado nós temos naqueles que foram chamados os santos padres da igreja. Temos. Agora é claro, você pega uma arvorezinha nova, ela é bonita porque é nova. É como a gente. Quando nós somos novos. E somos bonitos, viçosos porque somos novos. Depois que a gente envelhece, depois que a gente trabalha muito, depois que a gente se dá, se entrega, se gasta. É claro que aí começam a aparecer os cabelos brancos, a pele começa a enrugar, começam os problemas, é reumatismo, é pressão alta. Muitos de nós ficamos feios. Resultado dos anos, resultado do trabalho, resultado dos gastos. Fomos gastamos-nos, ficamos. Olhe para aquelas árvores que estão lá. As árvores novinhas são bonitas, mas olha aquelas mais antigas, olha o tronco delas. É um tronco ferido, é um tronco machucado. Mas a prova de que essas árvores, elas têm vida. Olha o restante, olha o verde em cima, olha os brotos lá no alto, resultado deste tronco todo ferido, desse tronco envelhecido, desse tronco que ficou rude, rústico no seu exterior, mas dentro continua a seiva. Olha só as raízes daquelas árvores, pode olhar para trás, agora sem medo, onde aquele pessoal está sentado lá naqueles bancos, olha as raízes, olha a força daquelas raízes lá, veja que raízes lutadoras, que raízes rudes, gente. É claro, totalmente diferente de uma arvorezinha nova, que tem raizinhas até bonitas, mas estas raízes assim, desse jeito, estão mostrando os anos de luta em arrancar seiva do solo, desse solo duro. Não é canteirinho afofado, não, é retirar seiva desse solo duro e levar por esse tronco, e nessa árvore dessa altura, desse tamanho, sustentar os brotos novos que surgem. E veja, há quanto tempo não chove, e essas árvores aguentaram, e olha o verde aí, aguentaram todo esse tempo, sem chuva, sem água, e há quantos anos ela aguenta. Aí nós temos diante de nós uma demonstração plástica, clara, concreta, gente, do que é a igreja. Claro, quando chegaram aos anos 1500, a igreja estava assim, machucada, ferida. A igreja precisava de uma renovação? Precisava. Assim como nós tivemos uma grande renovação na igreja com o Concílio Vaticano II, e Deus foi maravilhoso, aconteceu o concílio, e mal acabado o concílio, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Aconteceu agora nesses anos, nos anos 60, e interessantíssimo que João XXIII, quando recebeu de Deus a iluminação,
Foi uma inspiração que ele teve. A igreja se espantou quando João 23 decretou o concílio. Quando ele decretou o concílio, ele mesmo compôs uma oração pelo concílio, que se rezou na igreja inteirinha, na qual se pedia que Deus enviasse, que Deus derramasse o Espírito Santo, como derramou nos inícios em Pentecostes, de maneira que acontecesse como que um novo Pentecostes na igreja, e veja bem, e que os carismas do Espírito Santo retornassem à igreja como no princípio, e que se realizassem sinais, prodígios, milagres, através desses carismas derramados. Foi isso que João 23 escreveu naquela oração, e a igreja inteira rezou assim, pedindo como que um novo Pentecostes. E gente, aconteceu o concílio, e logo depois do concílio, Deus derramou o seu Espírito Santo. É como se Deus pegasse e lavasse, preparasse, limpasse os jarros, os grandes jarros da igreja, como nas bodas de Caná, e esses jarros foram cheios de água, era tudo aquilo que nós podíamos fazer, e veio Jesus e transformou aquela água em vinho, derramando o seu Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo de renovação da igreja, através daquilo que foi pedido por João 23, e que a igreja inteira pediu, o derramamento do Espírito Santo e a renovação na igreja, o reavivar na igreja dos carismas do Espírito Santo, e os resultados estão aí, somos nós. Esse 1 milhão de católicos no dia de hoje se reunindo no Brasil inteiro, nós vamos ver depois os resultados disso, se reunindo no Brasil inteiro para rezar o terço, para rezar o rosário, nas praças, nas quadras, nos grandes campos de futebol. Nós somos o resultado dessa renovação. Mas veja, na igreja daquele tempo, lá pelos anos 1500, era necessária uma renovação, era necessária, e a igreja sentia, a igreja já estava se preparando para um concílio, que aconteceu logo depois em Trento. E saiba, inclusive quando explodiu a Revolução Protestante, eu não posso chamar de outro nome, a Revolução Protestante, explodiu uma revolução na igreja, muito dolorosa, até mesmo essa revolução de Martinho Lutero, atrasou os tempos da realização daquele concílio, porque imagine se na época que João 23 começou a preparar o concílio, acontecesse um estouro desse jeito, seriam anos e anos perdidos, porque a igreja estava em revolução. O que aconteceu na igreja foi revolução, porque Martinho Lutero era católico, era padre, era frade, era frei, mas se revoltou. E veja, fruto da revolta é revolta, não é unidade. A comprovação é que você vê, as igrejas protestantes não apenas vão se dividindo, a cada canto aparece uma outra igreja diferente do pastor tal, com tantos nomes que tem, e a igreja essa, a igreja aquela, nem vou dizer os nomes, porque eu sei, há muitos evangélicos que acabaram nascendo no seio evangélico, são muito respeitáveis, são homens e mulheres de Deus, mas eu não posso deixar de dizer que foi isso que aconteceu. Nós estamos vendo não somente a igreja protestante se dividindo, em não sei quantas igrejas, e a cada dia aparecem novas igrejas, mas o pior é o seguinte, que ela vai se esfarelando, como você chega no reboque de uma casa, você bate com o martelo ali, e aquilo vai se esfarelando, cai todo aquele reboque, cai. É isso que tem acontecido. A igreja protestante vai se fragmentando em não sei quantas outras igrejas. Por quê? Resultado de uma revolta. Mas o bonito é que, passada aquela tempestade na igreja, a igreja se reuniu em concílio, o chamado Concílio de Trento,
que colocou as coisas todas no lugar. Tudo aquilo que Martinho Lutero levantou como revolta, que eram coisas que ele achava que não estavam certas na igreja, tudo isso foi acertado. Também as coisas doutrinais, também as coisas de disciplina, também as coisas de liturgia, tudo foi acertado, tudo. Muito melhor do que ele pensou. Só que ele não voltou mais atrás. Então deixa eu voltar àquilo que eu estava dizendo. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos, em vez de fazer aquilo que é o certo, é para evangelizar, vamos evangelizar, claro, é preciso evangelizar, é preciso, é necessário evangelizar. Mas gente, aqueles que foram nascidos na igreja católica, que foram criados na igreja católica, que infelizmente não foram evangelizados, porque a nossa triste realidade é essa, nós temos uma multidão de batizados, graças a Deus são batizados, e muitos deles fizeram primeira comunhão, muitos deles casaram-se na igreja, muitos deles, graças a Deus, sabem rezar, conhecem as verdades fundamentais, têm um coração católico, tem Deus no coração, tem. Mas infelizmente, porque não foram evangelizados, é por isso que andam por aí. Muitos deles são católicos de nome. Mas por que são católicos de nome? Porque não foram evangelizados. E hoje nós sabemos, é necessário, é essencial ser evangelizado. Se os nossos irmãos evangélicos, protestantes, tivessem o coração de Jesus, eles evangelizariam, mas fariam até o que o pastor Juan Carlos Ortiz fazia. Você é católico, meu filho, você é católica, minha filha, vá para a sua igreja, vá viver na sua igreja, se apresente lá para ser cultivado lá. Só que infelizmente isso não acontece. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é continuamente, desculpe a expressão, é rapto de ovelha gorda. Dizendo isso, eu não estou atacando os evangélicos. Não, estou dizendo uma coisa triste que está acontecendo para os católicos. Deixe dizer mais, para os católicos da renovação carismática. Porque a gente começou, graças a Deus, a conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra. Porque a gente, graças a Deus, começou a orar. Porque a gente começou a cantar, e cantar espontaneamente, cantar com gestos, cantar com entusiasmo. Porque a gente começou, graças a Deus, a usar os dons do Espírito Santo, porque recebemos o batismo no Espírito Santo. Infelizmente, nós achamos que a galinha do vizinho é mais gorda e bota mais ovos. E quantos católicos, desculpe a expressão, bobos, tolos, inocentes, ingênuos, acabam se bandeando para os protestantes, enquanto a gente deveria ser ao contrário. São eles que precisam voltar à única igreja, una, santa, católica e apostólica, aquela que Jesus disse, a minha igreja, porque quando ele instituiu a igreja, obrigado porque você entendeu, até veja comigo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, é bom a gente fazer isso com a Bíblia na mão. Mateus 16, versículo 16 também. Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro fez a sua profissão de fé, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, retomando a palavra, Jesus então lhe declarou, veja bem, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E agora veja a beleza do versículo 18, e eu te digo, tu és Pedro, e você sabe que na língua deles, na língua semítica deles, Pedro e pedra é uma única palavra, não tem masculino e feminino, não tem masculino e feminino, porque há certas palavras que você conhece que não tem masculino e feminino. Na língua deles, Pedro
e pedra são uma única palavra. Então, a pessoa que tem o nome de Pedro tem o nome de pedra. Você conhece muitas pessoas que têm o sobrenome de Rocha, por exemplo. Rocha. Rocha é rocha. Não tem masculino e feminino, não tem roxo e rocha, porque roxo já não é mais o masculino de rocha. Acho que você entendeu perfeitamente. Como se Jesus dissesse: tu és rocha, tu és rocha. Então, tanto o nome como a coisa é rocha. Tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Vamos ler como está aí. Só que eu vou substituir pedra e Pedro por rocha. Você sabe que existe muita gente com esse sobrenome de Rocha, porque o nome dele era Simão. E Jesus deu agora um nome novo para ele, que era Rocha. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Veja bem, edificarei o quê? A minha igreja. Edificarei a minha igreja. Não é a igreja desse, nem a igreja daquele, nem a igreja do pastor tal, e nem daquele que se diz bispo tal. Tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e a potência da morte não terá força contra ela. Dar-te-ei a quem? A você, rocha. A você, rocha. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para ti, não é para outro. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, portanto, aquela igreja que Jesus disse, minha igreja, é aquela que está firmada sobre rocha, sobre o rocha, que é Pedro, sobre o rocha. E não existe outra igreja a não ser esta, que foi firmado sobre Pedro, que é a pedra sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Não dá para afastar-se do que Jesus falou. A igreja de Martinho Lutero não é a igreja de Jesus, é a igreja de Martinho Lutero. E eu não quero estar na igreja de Martinho Lutero. Eu aceito Martinho Lutero como meu irmão, mas eu não posso aceitar a igreja de Martinho Lutero, porque eu só posso estar na igreja de Jesus, aquela que ele disse, a minha igreja, nem na igreja de Calvino, nem na igreja de Zwinglio. E agora você pode dizer todos os nomes de qualquer outro pastor que surgiu. Eu não quero estar na igreja dele, nem na igreja do bispo tal. Não quero estar na igreja do bispo tal, porque eu só posso estar naquela igreja da qual Jesus disse, tu és Pedro, e você entendeu, você é rocha, e sobre essa rocha, sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e sobre esta igreja, as portas do inferno, as potências da morte, não terão força e não prevalecerão. A ti, Pedro, a ti, rocha, é que eu darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Gente, a coisa foi tão linda, que Pedro entendeu a vontade de Jesus, e ele, coitado do Pedro, que morava em Cafarnaum, quando a igreja começou, ousadamente, Pedro vai, e chega em Roma, onde estava a capital do mundo naquele tempo. Onde estava a capital do mundo? Lá estava o Império Romano. A própria terra de Israel estava debaixo do domínio dos romanos. Então Pedro vai para lá, aquele Pedro pequenininho, nascido em Cafarnaum, pescador do mar da Galileia, vai para Roma. Os cristãos eram muito poucos,
Mas como os cristãos começaram a crescer, Nero e os outros imperadores romanos vieram com uma perseguição, gente, que nós não podemos imaginar. E quem dirigia aquela igreja de mártires, veja, quem dirigia aquela igreja de mártires era Pedro, era a rocha. E por isso eles aguentaram, sofreram martírio, eram jogados às feras, enfrentavam as feras. Eles eram feitos tochas humanas, porque enchiam o corpo deles de petróleo. Naquela época também havia petróleo, não usavam esse nome. Para eles era como piche, o nosso piche. Enchiam o corpo da pessoa de piche, a pessoa se tornava uma tocha, e incendiavam a pessoa como se incendeia uma tocha. Eles eram colocados, como se fosse aqui, de noite, um cristão em cada uma dessas colunas, cheio de piche. Lá chegava o romano, inclusive fazendo graça, com a tocha acesa, acendendo cada cristão, e cada cristão que era aceso, eram aplausos e mais aplausos, e aquele local onde faziam os espetáculos deles, ficava iluminado durante aquela noite de espetáculo, por cristãos que iam se queimando como tochas humanas, em cada uma daquelas colunas. Gente, esta é a igreja de Jesus. É com essa igreja que nós precisamos ficar. Nós não podemos ser inocentes úteis, não podemos continuar ingênuos. Quando eu falo isso, até muitas pessoas pensam que eu sou contra os evangélicos. Não, eu sou contra os católicos moles, frouxos, que não têm entendimento, desculpe, ignorantes, ingênuos, que deixam a única verdadeira igreja e vão atrás da primeira pregação que encontram, sem saber que na sua igreja, na igreja de Jesus, está o Espírito Santo, os dons estão aí, a Bíblia está aí, a oração está aí, claro que está. Mas é claro, na sua família você passa durezas, porque na sua família você tem que ser educado. Desde que você é criança, seu pai e sua mãe te corrigem, corrige ou não corrige? Qual é o pai e a mãe que não corrige a criança? E criança não corrigida é uma criança indomesticada, gente. Indomesticada. E quem é que aguenta uma criança que não foi educada? Uma criança que a gente deixa fazer todas as vontades. Claro, assim como nós temos que ser educados nas nossas casas e temos que educar as nossas crianças, na igreja que é a sua família, você tem que ser educado. E é dureza. E o nosso orgulho não deixa, a nossa vaidade não deixa. Ao passo que, na casa dos traficantes, você não é educado. Na casa dos traficantes você faz o que você quer. Faz ou não faz? Claro que faz. E o traficante te agrada porque ele quer te atrair e te passar droga. Então o traficante te deixa fazer o que você quer. O traficante inclusive coloca na gente, ou coloca nos nossos filhos, revolta contra os nossos pais, revolta contra a nossa família. Isso é próprio de traficante, porque o traficante quer ficar com você, o traficante quer ficar com o seu filho. Me desculpa dizer, com quem você quer ficar? Com a sua família? Com a sua família, que é a igreja una, santa, católica, daquela do qual Jesus disse: tu és rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. É com essa igreja que você quer ficar, ou você quer ir para esta outra igreja que está procedendo do jeito dos traficantes? Com quem você quer ficar? Me desculpa dizer, se você quer bandear-se por uma igreja que está seguindo os métodos dos traficantes, você é ingênuo. Você não entendeu nada de igreja, você não entendeu nada de evangelho. Eu sou obrigado a dizer as coisas bem claras, não atacando os evangélicos, mas abrindo os olhos, tirando a venda dos olhos dos católicos, infelizmente ingênuos. Mas deixa eu voltar àquilo que eu estava dizendo. Eu trouxe isto, Jesus dizendo: a minha igreja é esta. Veja, gente,
nos tempos atuais. Maria, humilde, simples, como ela sempre foi. Foi justamente a humildade dela, a simplicidade dela, que atraiu os olhos de Deus. Foi a humildade dela que atraiu os olhos de Deus. Deixa eu dizer rapidinho para você por que foi. Porque você sabe que o pecado de Lúcifer e dos anjos rebeldes que se rebelaram com ele foi o orgulho. Foi o orgulho, foi a soberba. Foi a autossuficiência. Ele quis ser como Deus. Tanto assim que Miguel teve que dizer: quem como Deus? Quem como Deus? Porque foi isso que Miguel teve que dizer. Por quê? Porque Lúcifer e aqueles anjos rebeldes quiseram ser como Deus e passar como Deus e ser como Deus. E Miguel teve que então proclamar nos céus isso: quem como Deus? Quem? E daí entrar em luta contra eles e expulsá-los do céu. O pecado de Lúcifer e dos anjos rebeldes foi o orgulho, foi a soberba, foi a vaidade, uma vaidade tola, gente, que queriam se igualar a Deus. E daí toda a desgraça para nós, porque você sabe que todo o mal que há no mundo veio por causa do demônio, veio. Se o pecado não entrasse no mundo, nós viveríamos aquilo que nós vimos no começo da Bíblia, aquela beleza do paraíso terrenal. E veja bem, para tirar um veneno, é preciso um antiveneno. Para tirar o veneno do orgulho, da vaidade, da soberba, era preciso uma extrema humildade. Foi a humildade dela que atraiu o olhar e o coração de Deus. Deus colocou o olhar nela, porque ela era a mais humilde de todas as criaturas. Era. E por que isso? Porque o seu filho, o Filho de Deus, para salvar-nos do veneno do orgulho, da vaidade e da soberba e da desobediência, da rebeldia, da revolta, ele precisava também ele se humilhar. E veja o que ele fez. Ele, o Filho de Deus, igual ao Pai, vem, se faz homem como nós, no ventre de uma mulher, a mais humilde de todas elas. Como diz São Paulo, a entrar no mundo, Cristo diz: tu não quiseste nem sacrifícios, nem holocaustos, mas me deste um corpo, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele que não precisava obedecer, quis obedecer, para pela obediência, pela humildade, nos salvar, retirando com esse antiveneno, o veneno que havia nos transtornado. Gente, nós podemos dizer que foi uma dupla maravilhosa. Primeiro, Maria humana, simplesmente humana, que se tornou, graças a Deus, a mais humilde de todas as criaturas. E segundo, o Filho de Deus, que se fez humilde, e se encarnou no ventre dela, e obedeceu. Ele que era igual ao Pai, ele obedeceu. E que obediência, meu Deus! Ele vai até a morte, e morte numa cruz, para obedecer, uma morte injusta. Estava na cara que aquilo era injustiça, mas porque o Pai disse: meu filho, é preciso que você faça isso, ele foi até, diante de uma injustiça, ele foi até o fim. E daí veio a nossa salvação. Foi dessa dupla maravilhosa, de um Deus feito homem e de uma criatura humana, Maria, da humildade dessa dupla, que veio a nossa salvação. Foi deles que veio a nossa salvação. E por isso, justamente, veja, que Deus colocou para ela, a mais humilde das criaturas, a tarefa do nosso resgate hoje e da nossa salvação hoje. Não duvida, não tenha medo de aceitar Maria na sua vida, não tenha medo de assumir Maria agora no processo de salvação, porque está também aqui no Evangelho de São Mateus, está aqui. Eu quero que você pegue comigo rapidinho, aliás, eu peço que você pegue comigo rapidinho, é o começo do Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 1, você conhece aquela situação? Maria voltou da casa de Isabel grávida, com vários meses de gravidez,
José, claro, não era bobo, ele viu que Maria estava grávida, não era dele aquela gravidez, não era. O que tinha acontecido? Ele fez até planos de abandonar Maria e ele ir embora, para não difamá-la. E durante a noite o anjo lhe aparece, e veja, Mateus 1:18, eis qual foi a origem de Jesus Cristo. Maria sua mãe estava prometida em casamento a José. Ora, antes de terem coabitado, achou-se ela grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la publicamente, resolveu repudiá-la secretamente. Tal era o projeto que concebera. Mas eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, veja agora a frase: não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. O que foi gerado nela provém do Espírito Santo. Veja o que foi dito a José: José, não temas receber em tua casa Maria, não temas receber Maria em tua casa, não temas. É o que Jesus diz agora para cada um de nós, chamando a nós pelo nosso nome: Jonas, Maria, Guiomar, Antônio, Marcos. Não tema receber Maria em tua vida, não temas, porque o que nela foi gerado, o que nela foi concebido, é obra do Espírito Santo. E este projeto de ela ser aquela que vai patrocinar o resgate das ovelhas, porque veja, é inegável que Deus a escolheu para conceber no seu ventre o Filho de Deus. É inegável que Deus escolheu o ventre dela para gerar o seu filho. É inegável que Deus escolheu a ela para dar à luz o Filho de Deus. Foi ela que o Senhor escolheu para amamentar nos seus seios o Filho de Deus. Era a carne dela, porque o Espírito Santo não tem carne, e José não entrou nessa situação, está aí claro no Evangelho. Era a carne dela que foi à cruz, gente. A carne de Maria foi à cruz, porque na nossa carne há a mistura da carne nossa, da carne da nossa mãe e do nosso pai. Mas com Maria não houve concurso de homem nenhum. A carne de Jesus na cruz era a carne de Maria. O sangue de Jesus derramado na cruz foi dado a ele unicamente por Maria, porque o Espírito Santo não tem sangue. Não houve homem nenhum, não houve pai nenhum humano. Portanto, o sangue de Jesus era unicamente o sangue de Maria, e foi esse sangue, foi essa carne quem nos salvou. Então, o Senhor hoje está dizendo: assim como eu dei a ela esse grande projeto de salvação da humanidade toda, hoje, nesses tempos, para resgatar as ovelhas perdidas da minha igreja de Jesus, eu coloquei esse projeto nas mãos da minha mãe, a mais humilde, a mais simples de todas as criaturas. Por isso eu digo a você: não temas receber Maria na tua vida, porque o projeto que foi concebido no ventre dela vem do Espírito Santo. Não foi ela que saiu por aí querendo salvar, não. Ela agora está realizando um projeto que o Senhor colocou no coração dela, assim como o Senhor colocou um dia o seu filho no ventre dela, agora Ele coloca no coração dela esse projeto de resgate dos filhos de Deus. Por isso, gente, agora eu volto ao comecinho da palestra. Desculpe tudo isso, mas tudo isso foi útil. Por isso, gente, Maria precisa ter ao seu lado um grande, um poderoso exército fiel, porque fidelidade a ela não é simplesmente fidelidade a ela. Você não está sendo fiel simplesmente a Maria, não. Você está sendo fiel ao Pai, que é o autor desse projeto, que colocou esse projeto no coração de Maria, e o projeto é de resgatar almas. Portanto, fidelidade a Maria é fidelidade ao Pai, ao projeto do Pai, e é fidelidade a essas almas, a essas ovelhas que precisam ser resgatadas. Porque veja bem, foi o Pai que no começo pegou o seu filho e colocou o seu filho no ventre dela para ser concebido, para ser gerado. Claro, assim como você teve que unir-se a este projeto do Pai, agora nós precisamos, em continuidade com o mesmo projeto do Pai, entrarmos nessa fase nova do projeto, que é o resgate de
milhares e milhares de almas, gente. A Igreja Católica tem milhares e milhares, e aqui no Brasil nós somos 124 milhões. O Brasil tem 160 para 160 milhões de habitantes, e é comprovado por estatística que 124 milhões de brasileiros são católicos. O que vai de 124 até 160, no máximo 170, do restante. São evangélicos, são espíritas, dizem que não têm religião, são ateus. Dizendo isso, nós não estamos nos exaltando, somos a maioria, faz as contas, 124 milhões, vamos dar de largo para 170. Faz as contas. Nesse restante aí estão todas as outras religiões e todas as outras denominações. A maioria esmagadora é católica, mas nós sabemos muito bem, nem 10% desses católicos são evangelizados. Vamos dizer que 10% fossem evangelizados. Quantos são esses evangelizados? 12 milhões e 400. 12 milhões e 400. 12 milhões e 400. Bastante. Mas muito pouco para chegar a 124 milhões. Gente, nós temos mais de 100 milhões de católicos batizados não evangelizados. É aquilo que o Papa João Paulo II disse aos nossos bispos do Nordeste. É a parábola de Jesus acontecendo no inverso, porque lá na parábola Jesus disse que havia uma ovelha perdida que precisava ser resgatada, e 99 estavam no rebanho, estavam ali no aprisco, e o pastor saiu deixando as 99 para buscar, para se aventurar na aventura de buscar a única ovelha perdida. Disse o Papa: a coisa trocou agora, são 99 ovelhas, e faça as contas, aqui no Brasil são 99 ovelhas que estão perdidas, batizados, mas não evangelizados, que precisam ser resgatados. Gente, humanamente não tem condições, mas o que foi que o anjo disse a Maria quando anunciou que ela seria a mãe do Senhor? Porque para Deus nada é impossível. E o Senhor está dizendo hoje a nós: o que é impossível aos homens, porque humanamente é impossível, para Deus não é impossível, porque para Ele nada é impossível. Gente, é preciso que nós nos unamos a ela. Você sabe muito bem que nós não nos apegamos à imagem, mas veja, esta imagenzinha, e me desculpe tirar a coroa que nós colocamos, porque sabemos que ela é mãe. Deixa eu ver se eu consigo. O pessoal amarrou bem amarrado aqui, né? Então não vai ser possível para mim agora retirar o manto como eu queria retirar, mas você vai ver que esta imagenzinha é de cor negra, como eram os nossos escravos na época que esta imagem foi encontrada aqui no Rio Paraíba, pertinho de nós. E mais ainda, a cabeça estava separada do corpo, tanto assim que no primeiro momento eles pescaram, foi na rede que eles pescaram o corpo sem a cabeça, e depois, miraculosamente, porque imagina uma rede lançada depois, nem com a intenção de pegar a cabeça, porque estavam pescando. A este projeto, o peixe nenhum, ora, nós pequenininha da imagem. Gente, um sinal muito claro o que acontece conosco. Nós católicos somos realmente um corpo enorme, de mais de 100 milhões de católicos, mas sem a cabeça que é Cristo, infelizmente. A cabeça está separada, não por vontade de Deus, mas está separada.
E é preciso que a cabeça se una novamente ao corpo. Esses 100 milhões de católicos batizados precisam ser evangelizados e entrar de novo, formando o corpo com a cabeça que é Jesus. E porque eles não estão com a cabeça que é Jesus, eles são escravos, muito mais escravos do que eram os nossos irmãos negros naquele tempo, muito mais do que as negras daquele tempo, dizendo assim: não tenho nenhum desprezo não, pelo contrário, você sabe que não apenas elas faziam todos os trabalhos duros de escravas, mas eram elas também usadas pelos seus senhores. Sim, os fazendeiros, os donos daquelas escravas, usavam sexualmente aquelas moças bonitas, até as impedia de se casarem com os outros negros, porque eram propriedade do patrão, eram propriedade do senhor de escravos, que queria tê-las na hora que eles queriam. Gente, além de escravidão sexual. E Maria naquela época surgiu desta forma, ela se fez aparecer no rio Paraíba, no nosso rio aqui, das águas, portanto, ela se fez aparecer, para mostrar que ela assume essa posição, a posição de escrava, como ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, mas que precisa ser resgatada. Você está começando a entender todo o maravilhoso sinal que é esta imagem? Gente, apareceu no céu um maravilhoso sinal, um grande sinal. É sinal para nós brasileiros. Não é a imagem em si, não. É o sinal que isto é. O grande sinal que isto é. Maria assumiu a sua posição de escrava para libertar os que estão escravos, porque estão sem a cabeça. É preciso que nós nos unamos a ela, gente. Não tenha medo de assumir, de receber Maria na sua vida, porque esse projeto de resgatar os 100 milhões de católicos batizados, não evangelizados, não é dela. Isto é obra do Espírito Santo, isto é obra do Espírito Santo. Una-se a ela, porque só a mãe do Senhor será capaz de resgatar as 99 ovelhas perdidas. Só a mãe do Senhor, homem nenhum, igreja protestante nenhuma vai conseguir fazer isso. Tem nós católicos simplesmente não. Só a mãe do Senhor. Não tenha medo, não temas receber Maria na sua casa, na sua vida, de todas as criaturas. Por isso eu digo a você: não temas receber Maria na tua vida, meu filho. Maria de Nazaré, Maria amiga de fez mais forte a minha fé, fez mais forte a minha e por filho me adotou, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!